Olá a todos, o meu nome é João Diniz, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, desta vez ao vivo, no YouTube, como prometido, ainda sem Ricardo Guterres, que está a tratar dos seus afazeres. Ele pode aparecer a qualquer momento, a qualquer momento pode aparecer aqui Ricardo Pode não Guterres, aparecer a qualquer momento ou também. pode não aparecer a qualquer momento também, é uma possibilidade. Quem está cá é Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Desconfio que não tão bem como tu, João Diniz. Estou a sentir que estás como o arroz da avó, não é? Estás soltinho. Estou soltinho, pá, tem sido grandes dias, não Estou a ver vou, estou a ver um sorriso muito aberto, estou a ver muita gengiva. Houve bolha hoje, houve bolha. não vou, epá, tem havido muita coisa, nem sei bem por onde é que é de começar, porque, pá, para já dizer isto, que foi logo na sexta-feira, eu não sei se é um ouvinte do A Bola Não Mente, mas alguém me mandou uma mensagem, viu que eu estava em Guimarães e disse: "Devias ir comer um prego", não sei onde. Pá, e não é que eu fui mesmo, E tu foste. acabei de jantar, fui comer um prego. Acabei de jantar, fui comer um prego, fui comer um prego. Sobremesa, sobremesa. Sim, sobremesa, eu não comi sobremesa, portanto sim. A tasquinha do tio Júlio, é uma coisa, é possível assim? Comi um preguinho, sim. Depois no sábado fui de Guimarães para Rijon, que é uma boa estica, mas andei em Rijon a comer, como é que se diz? A becidra, bicidra. Sou fã de cidra, não sei se gostas da cidra aqui das Astúrias, aquela que um gajo tende a Gosto. agarrar, agarras na, cidra, uma cidrazinha, pá, uma das melhores tortilhas da minha vida, pá, Gosto inacreditável muito. aqui. E depois, como hoje ia gastar a minha prenda de anos, que uma série de amigos meus ofereceram-me um voucher em dinheiro, então o jantar era para ser assim uma coisinha mais leve, então fui, Uhum. então fui a Mas, um omakase, a um mas não omakase. foi. Não, tipo, ou seja, foi, porque era peixe cru, né? Tipo, nunca Uhum. era nada muito. Estava bom, mas eu acho que há melhor em Portugal. Pronto, estou a ser honesto. Hoje, é pá, foi uma das melhores refeições da minha vida, sem sombra de dúvida. Tenho a sorte de, aliás, se eu não tivesse recebido este voucher de Malta, nunca teria ido àquele sítio, né? Porque é um sítio pornográfico. Mas pronto, eu tinha de escolher um sítio para gastar esse dinheiro, ainda era algum dinheiro e fui. Chama-se Casa Marcial. E agora, em comida, eu acho que já comi igual noutros sítios, mas em bebida, puto, em bebida não faz sentido o que eu bebi hoje. Nunca mais vou beber isto na vida, provavelmente, mas é vinho de outro patamar, pronto. Como diria Outras Tiago paradas. Grila, como diria Tiago Grila, são outras paradas. São outras Será paradas. que se calhar daqui a uns tempos teremos Tiago Grila num ringue contra Lance Stephenson ou Michael Bisley, que eu ouvi dizer que ele também anda nessas paradas. Yeah. Oh, malta, já agora, não estamos nós estamos em direto, mas toda a gente a ouvir bem, não está? Só para garantir que está tudo ok. Também se não tivesse, tenho a impressão que já tínhamos aqui não sei quantos comentários, malta a dizer que não, mas por favor comentem só aí, só para a gente saber que está tudo ok com a imagem, com o vídeo, que se não está a travar, porque pá, este net de hotel não será incrível. Bom, Estamos mas em direto, que eu fui espreitar mas por bem, fora. ok, boa. Independentemente disto, como é que estamos aqui? Estamos aqui reunidos porquê? Pá, porque parece, parece que ontem à noite houve o jogo 7. E olha, puto, vou dizer isto que é, eu não vi o jogo, né? Mas hoje de manhã acordei às 7 da manhã e das 7 às 9 estive a papar aquilo tudo. Ah, Vi, pois. vi o jogo de início ao fim, nem sequer foi aquela versão reduzida que eu pensei assim, pá, não quero ver essa versão, por tipo, há comentários, há coisinhas, há apontamentos, não, vou ver mesmo de início ao fim, para perceber caras nos descontos de tempo, para perceber isso tudo. E, Cara, Doutor Vibes, quis sentir o jogo 7. quis sentir o jogo 7. E, ah, pá, posso já mandar o meu take? Tenho aqui um take, se calhar, polémico. Não sei se é polémico, mas vou mandar, que é, Isto é começar um jogo de sueca com o As trunfo, meu. eu acho que de todos os jogos que os Spurs ganharam nesta série, este foi o pior jogo do Wemby. Hum, é capaz, não tenho os outros 4, não sei eu, se é um take eu acho que assim o tão quente. Wemby nem sequer fez um jogo assim tão Hum. bom.
pronto, se calhar nós temos num standard demasiado elevado. E temos. Mas eu acho que o jogo dele nem sequer foi assim tão bom. É óbvio que há cestos, ele marca alguns cestos importantes, mas sinto que os cestos mais importantes não foram dele. Ah, Uhum. os Spurs ganharam, óbvio que ganharam por causa do Embi, não é isso, mas muito por aquilo que fizeram os outros jogadores. By the way, os Spurs estão na final da NBA, não sei se eu não tinha dito isso, mas os Spurs estão na final da NBA. Putz, mas pronto, à parte disso, meu, grande surpresa ou não? São 2 jogos seguidos, 2 vitórias seguidas dos Spurs nesta série, depois de estarem a perder 3-2, viram para 4-3 na casa do campeão, no dia em que o Shea se calhar faz o melhor jogo, ao contrário do Embiid, o melhor jogo que ele fez nestas finais, e ainda assim estão lá. Os nossos putos estão lá. Epá, não sei muito bem o que é dizer, porque a NBA está num sítio estranho e especial ao mesmo tempo, porque há 3 anos a narrativa era como é que alguém vai ganhar estes Nuggets, o ano passado era como é que alguém vai ganhar estes Celtics, este ano era como é que alguém vai ganhar estes Thunder, e agora aparece sempre uma equipa a seguir. Agora é como é que alguém vai ganhar estes Spurs, e começa já na terça ou na quarta-feira a Quarta-feira, né? resolver esse mistério. Epá, não sei o que digo. Acho que não sei por onde é que é de começar, tens de me ajudar, porque Então, po então vamos posso começar começar pelo mais big início. ma Vamos sim, começar pelo início. Começar pelo início. tenho a cabeça Tal a como, explodir depois de ontem, meu. tal como Foi nos daqui outros foi foi jogos. daquele foi daqueles jogos que eu acho que me deitei quando tu começaste a ver o jogo, porque o jogo acabou e eu precisei de Sim. 1 hora e meia para processar aquilo que tinha acontecido. Se calhar começamos pelo início, porque mais uma vez os Spurs começaram bem, cavaram logo uma vantagem de 10 pontos. O Dort, que começou de início, mais uma vez Hum, pelo Standard, também saiu logo rapidamente. Mas o que eu senti, e não sei se isto não é, vou partir de um comentário mais particular, porque vou estar a falar deste jogo em específico, mas acho que é um comentário de geral até que é. Eu senti que às tantas os papéis estavam um bocado invertidos, ou seja, que os campeões, ou seja, que a equipa que é campeã, que na uhum, teoria seria aquela que pá, controla o jogo, controla os momentos do jogo, pausa, tipo, os tempos, tem calma, etc. Escolhe melhor os lançamentos. Essa equipa não era os campeões, quem estava a fazer isso era a equipa que está ali pela primeira vez, que há 6 anos que não ia aos playoffs, que a média de idades dos seus 3 melhores jogadores é de 21 anos ou de 22 anos, e eu senti que o jogo foi isso, que o lado do Standard, que é verdade, estavam a jogar em casa, mas pareceram sempre muito mais em busca de algo do que a querer controlar algo. E os Spurs não tiveram medo de assumir que iam controlar o jogo. Não quiseram. No futebol há aquela cena do. Isto não é para ver o que dá, estás a ver? Não quiseram ver o que dá, estás a ver? E eles andaram a série toda a não querer uhum. ver o que dá e a começar sempre bem os jogos. E desta vez não se deixaram apanhar. Pronto. Sim, começando com uma das grandes verdades que nós dizemos aqui neste podcast, é que as equipas assumem a personalidade do seu melhor jogador, não é? E eu acho que a personalidade do Embi, desde muito Yeah. cedo, é misturar uma grande componente emocional com uma componente profissional de fazer tudo bem em campo. Portanto, ao mesmo ele, a maneira como ele explica que é como se a vida dele dependesse de ganhar, que não tem palavras para descrever aquilo que lhe aconteceu, ele não está a dizer isso por dizer, como tantos outros jogadores dizem, como esta semana vimos o Donovan Mitchell a dizer no final do dia: se eu ganhar ou perder sou um sortudo na vida, estás a ver? O Embi nunca vai dizer isso, porque se ele não Achas que o ganhar, MB ele nunca vai dizer que são steps to success quando perder? É isso que estás a dizer? não sei, mas eu desconfio que não. Foi uma equipa que se comportou como se a vida deles dependesse daquele jogo. E isso do. Não sei se os Standard ficaram à espera que acontecesse alguma coisa, ou melhor, o que eles ficaram à espera foi que, dada a superioridade deles nos últimos anos, se calhar esperavam que quando a amostra ficasse suficientemente grande, quando a média assentasse e quando a poeira assentasse, eles saíssem por cima, porque têm saído sempre por cima nos últimos 2 anos. Talvez seja por isso a pouca reatividade do Mark Daigneault a mudar o 5. Ele muda, mas não, desde muito cedo se percebeu que o Dort com os dois bigs não fazia sentido e nunca retirou o voto de confiança ao Dort. Portanto, eu acho que não era tirar o McCain. O Kaysen Wallace é um gamer, é um jogador que quase conseguiu trazer o standard de volta no último período, e eles precisavam muito do Kaysen Wallace, e eu percebo a entrada dele no 5 inicial, mas acho que era pelo Dort, porque os Spurs ganham o jogo dos bases, portanto o Yeah. Shea e o Kaysen Wallace, e
contra o Harper e o Fox e o Castle, mas os Standard deviam ter sodomizado os Spurs no jogo dos Bigs, porque tinham o Hartenstein e tinham o Chet e tem o Jay Will, que faz um bom jogo, e os Spurs, depois do Wemby, e depois o Wemby é muita coisa, mas depois do Wemby é o Cornet e malta, o Harrison Barnes jogou 3 minutos, estás a ver? Já fomos ao Cornet, o que é que o Cornet fez, mas depois é o Biombo e é o Miles Plumlee, portanto, nos ressaltos ofensivos, na luta por dentro, os Standard deviam ter sido melhores e mais competentes e não conseguiram de maneira nenhuma descodificar o Wembanyama. Já vamos falar um bocadinho da diferença que vão ser os Knicks para estes Spurs, mas acima de tudo, tanto quanto o problema do ball handler secundário, que foi obviamente um problema para o Standard, e se os Spurs não tivessem o segundo e o terceiro melhor portadores de bola como o Standard não tiveram, esta série tem ficado resolvida em 5 jogos, talvez, a favor do Standard. É preciso que se diga isso, na altura que começarmos a falar aqui de trocas pelo Yanis, que tu já lá vais de certeza, e portanto, Não vou. é Já não vou preciso falar ter, disso. é preciso ter alguma calma com a reação do Standard. Eu acho que eles hoje deram todas as entrevistas de saída espetaculares, a começar pelo Shea. Mas não sendo uma equipa especialista no tiro de 3 pontos, e já o ano passado tínhamos tido alguma amostra de que quando o lançamento não cai a coisa fica mais comprida, o Wembanyama sozinho tirou-lhes tudo o que não foram 3 pontos, e que tu fazes pausa em qualquer drive do Shea e atrás do primeiro defensor dos Spurs está o Wemby à espera dele, e foi demais. Acho que o Caruso falou bem no final do jogo, disse que perguntaram-lhe se esta equipa é um bicho-papão, se ficaram à procura de respostas, o que é que vai acontecer daqui para a frente, e o Caruso disse: puto, isto foi um jogo certo, nós podíamos ter ganho, e estavas a fazer as mesmas perguntas ao outro balneário, estás a ver? Isto, não nos vamos desculpar com ausências, mas o basquetebol é assim, umas vezes ganhas, outras vezes perdes, temos de ser melhores, mas o que contou foi que perderam aí uma equipa que eu genuinamente pensava que estava há 2 ou 3 anos de poder competir a este nível com o Standard, conseguiu ontem. Nesta altura, sim, e nesta altura é favorito a ganhar o título da NBA. Epá, há muitas coisas que aconteceram no jogo. Eu também nem sabia bem por onde é que é de começar, mas se calhar, olha, queres ver? Queres ver? Tu queres ver? Olha, tu queres ver? Olha que ele está cá, ele já chegou. Temos connosco Ricardo Interrecha, já bem aparecido. Está tudo bem. Como é que vocês estão? É para manter o nível das últimas vezes que nos encontramos, eu sou sempre o último a chegar com algum atraso, não é? Portanto, é para manter o registro. Eu quero só perguntar primeiro, estás bêbado ou não? Não, já não. Já não. Está a crescer, está a crescer. Okay. Já E tu, já me Lucas, estás passou. bêbado ou não? Já me Não, passou. não. O Diniz não está bêbado, mas não está sóbrio. Já teve mais. Sim, mas olha, posso só dizer isto, só para o Ricardo perceber. Ricardo, eu sentei-me para comer, para almoçar aqui, portanto, ainda não eram 2 da tarde e abandonei as instalações Há meia hora. por volta das 18h15, só para tu perceberes o tempo que eu tive com o cu alapado. Pronto. Mas olha, ficaste bem, o Ricardo entrou na rotação. Estou a adorar estes comentários no YouTube. Estou a pô-los aqui de vez em quando. E assaltou a parte da comida de propósito do Gonçalo Cunha, um bocado mal. Agora sim há podcast. Adoro aqui Six Men. Gosto de gostar deste comentário também. Mas bom, onde é que nós íamos? Ricardo, estávamos a falar de jogo Spurs, Knicks. Quer dizer, ainda não estávamos nos Spurs Knicks, estávamos nos Spurs Standard. E eu ia falar de uma cena porque era difícil estar aqui a escolher por onde é que havíamos de começar. O Lucas fez aqui um apanhado inicial, mas ele estava a dizer que o Embi sugou, ou seja, abafou no fundo tudo aquilo que os Standard conseguiriam ou não fazer. Pronto. E eu estava a pensar que no final do jogo, ou seja, quase no fim, nós tivemos um momento em que o Embi, a faltar para aí 8 minutos, faz a quinta falta. Faz a quinta falta no jogo. E a certa altura, as próprias bancadas, estás a ver? As próprias bancadas estão a pedir, já não sei se foi ao Keyson Wallace ou se foi ao Shea, para atacarem o Embi, né? Porque no fundo o Mitch Johnson já tinha o cornet à espera para entrar, pá, mas de repente o Embi faz a sexta, não é? Tipo, podia acontecer, faz a sexta. Pá, uma cena que me fez alguma impressão foi a facilidade com que o Embi entrou, saiu, aliás,
faz a quinta falta, saiu, o Cornet faz a jogada do jogo, não é? Tipo, faz aquele abafo, mas o Cornet está tipo 30 segundos em campo, o gajo entrou, fez aquele abafo, e o Wemby saiu e depois jogou mais, 7 minutos, 6 minutos, com 5 faltas. Não é estranho o Standard não terem atacado mais o Wembanyama, mesmo sabendo que arriscavam-se a ser abafados, né? No final do dia. Mas não é estranho que não se tente forçar a saída, neste caso do gajo que acabou por ser o MVP da Conferência Oeste. É para mim? É para ti, porque tu Ok. chegaste para ti. Epá, o Wembanyama já começa a provocar uma reação pavloviana nos adversários, não é? Ele está por perto e não é por acaso esta ideia do Pavlov, porque dizem que os jogadores do Oklahoma City Thunder são cães, não é? E foi realmente uma reação pavloviana. Que sempre que o veem eles fogem. Houve vários momentos nesses minutos finais, com o Wemby já com 5 faltas, em que de repente o Cassian Wallace recebe a bola nos 45 graus e pode atacar 1 contra 1 e nem olha para o Wembanyama, nem passa pela cabeça que ele já tem 5 faltas. O medo é tanto, o receio é tanto de serem abafados, de serem sugados, como tu dizias, que eles já nem pensam na hipótese de poder atacar e eventualmente sacar uma falta. Nós ontem estávamos a comentar entre nós, quando estávamos a ver o jogo, e o Shai Gilgeous-Alexander ali no fim tem aquele momento que o Lucas batizou de a Ben Simmons, quando ele faz uma penetração no fim. É verdade que o Wemby andava por ali, mas se há alguém capaz de sacar faltas com um ligeiro encosto, o Wemby estava ali, das duas uma, ou ele ia conseguir lançar, mas ele não estava à procura do triplo. O Wemby ia sem colher, ainda valiam. 2 pontos rápidos ainda valiam. O Diogo Silva tem aqui o comentário, diz que esse lance em que o Shai vai para o sexto perto do fim e vem para trás porque o Wemby vai assombrar o Shai a liga nos próximos anos, mas fica no olho, porque é o MVP, é o 2 vezes MVP, eles precisam de pontos, era melhor o triplo do que 2 pontos, mas ali não podes passar a bola. Mas tens noção que estás a ler comentário de Diogo Silva? Isto é histórico, puto. É a primeira contribuição. O nosso primeiro super chat. É o nosso primeiro super chat, puto. Diogo Silva, por seres o primeiro super chat, tu mandas 5 e o João vai devolver 10, meu. Sim, puto, mereces. Muito obrigado, Diogo. Vai já para a bolha, vai já para a próxima bolha. Sim. Mas sim, acho que eles podiam ter tentado atacar um bocadinho ali o Wemby no final e não o fizeram. E tem muitas vezes a ver com isso, é que o receio que eles já têm, quando eles metem um drible, estando o Wemby por perto, eles já nem pensam na primeira opção, já vão à procura da alternativa. Ali não há penetração para atacar o cesto, e se não houver o kick para fora e depois o recolocar, não, faz a penetração, o Wemby está por ali e o atacar o cesto já nem é opção, é o penetrar para passar para fora e recolocar imediatamente, e isso torna tudo mais previsível. E naquele caso foi uma ajuda importante. Acredito que vocês já devem ter falado de Chet Holmgren, provavelmente. Não, mas eu ia dizer que o Gonçalo ok. Cunha se calhar deu-nos aqui a ponto perfeita, que é se calhar é cruel falar em super chat depois de ontem. Está ótimo. Posso ser uma cena? Eu acho que o Chet, que ontem faz 2 lançamentos, 0 lançamentos na segunda parte, que acaba a série com menos pontos que Julien Champagny, é só dizer isto, que marcou mais pontos do que ele, que lançou 11 triplos nos 7 jogos, uma coisa assim. Eu acho que se o Chet ontem não tem feito aqueles 2 abafos monstruosos, porque ele fez 2 abafos monstruosos, e um deles ao Dylan Harper, eu acho que se o Dylan Harper tem afundado na cara do Chet naquela altura, ele em princípio só voltava depois do All-Star do próximo ano, porque eu acho que não estavam reunidas as condições, não estão reunidas as condições para ele continuar a jogar basquetebol. Eu sei que a malta está toda a exagerar, bué, já se quer trocar o Chet, já não presta para nada. Eu quero só aqui dizer que no fundo vocês sabem o que é que são isto, não é? Ricardo? Steps. São passinhos, não é? São passinhos. Só agora eu percebi. Alguém pagou 5 euros para deixar um comentário? Alguém pagou 5 euros. Isto é uma coisa que é possível fazer. Mas está tudo doido. Quarta de manhã. Peço agradecer ao Diogo. Se mais alguém quiser dar, tudo bem que 5 euros. Pá, Ricardo, eu não sei em que economia. É um maço de tabaco?
Mas 5 Pá. euros não dá para quase nada. Estás a ver? Pá, escrevam um comentário e se escreverem à frente 5 euros como parte do comentário, a gente lê na mesma. Não é preciso, não é preciso Não, agora só pagar. lemos. Agora só vamos ler Super Chat. Só lemos isso. Pá, em relação ao chat mais fraquinho, que foi o chat de ontem, o viés de recência vai pesar-lhe muito durante o verão, não é? Vai passar um verão inteiro a levar com... Aliás, deve ser tema Lucas está de luto, aliás. Dos programas do Stephen A. Smith, dessas coisas. Vai haver trocas atrás de trocas, as ideias do Giannis e essas tretas todas. Eu quero só lembrar que o chat foi só o Defensive Player of the Year entre os humanos. Portanto, foi o segundo mais votado para Defensive Player of the Year. Third Team All-NBA. Já no ano passado, na caminhada deles para o título, teve jogos bastante bons também em playoffs, sobretudo nas finais. Faz 7 abafos, se não me engano, no jogo 7 das finais. Portanto, ele já teve vários momentos muito importantes na história recente dos Oklahoma City Thunder. E se há alguém em quem os Thunder devem apostar para vir a fazer frente ao Wembanyama, para o seu futuro, olha aí a escolha de palavras. Ainda está muito fresco, as coisas ainda estão muito frescas. Não, mas é este gajo que eles têm que continuar a desenvolver. O Chet também é um miúdo novo como o Wembanyama, que ainda ninguém é capaz de parar o Wembanyama. O Hartenstein conseguiu ali durante um jogo parar o Wembanyama, mas isso depois passou. Portanto, isto vai ser por tentativa e erro. Mas se há alguém que tem perfil e em quem os Oklahoma City Thunder devem apostar no futuro, é a desenvolver o Chet, a rodeá-lo também de armas e a criar um sistema que permita ajudar o Chet também a ser um bocadinho mais eficaz nesse duelo. E se calhar é concentrarem-se menos num duelo direto. Aqui não há comparações. O Embiid não tem comparações, é incomparável. Não há aqui que fazer do Chet o gajo que pode rivalizar com o Embiid. Não, o Chet nunca vai rivalizar com o Embiid. Tem que ser apenas a sua melhor versão de si mesmo. Ontem não foi. De certeza que o gajo que se vai martirizar mais é ele durante o verão, vai se fartar de trabalhar para na próxima temporada vir mais forte. Agora, não faz sentido absolutamente nenhum nem o Sam Presti tem noção disso, não faz sentido nenhum irem buscar o Giannis, quer dizer, eles competiram contra os Spurs sem o Jalen Williams, sem o AJ Mitchell, com uma série de baixas. Estão a aprender também a lidar com o Embiid e tudo o que gravita ali à sua volta e, portanto, para o ano tenta-se outra vez. É tão simples quanto isto. Em relação ao chat, o Nuno Beca diz aqui que o chat ficou afetado com o póster do Wemby. Ele não foi lançado. Deve ser o Nuno Bessa. Bessa, Beca. Li à pressa. E não foi lançado na segunda parte. Ele não lançou nos últimos 30 minutos do jogo. Ele, desde que levou o póster, não lançou mais. E a verdade é que nós, ao longo dos 7 jogos, é verdade, porque não nos chamem de malucos, porque nós vimos uma espiral descendente do chat para dentro da sua própria cabeça. E há uma rivalidade desde a adolescência entre eles os dois. É óbvio e evidente que, em termos de valor individual, não há rivalidade absolutamente nenhuma. Eles disputaram uma final do Mundial de Sub-19 em que os Estados Unidos ganham e o Chet é o MVP, apesar de claramente o melhor prospect ser o Wembanyama. E o Wembanyama neste momento está a anos-luz do Chet. E o SGA, hoje na entrevista de saída, falou à líder. Eu gostei muito do que ele disse sobre o Chet Holmgren, porque mostrou-lhe que há que melhorar sem o mandar para debaixo do autocarro, tipo para a Doc Rivers. Portanto, disse, o Chet não teve uma noite boa, mostrou-se bastante esperançoso que isto é o pior Chet que vão ver, e que desde que, e o Sam Presti, o Daigneault disse que cada vez que um jogador joga muito pior do que aquilo que é capaz, como foi o caso do Chet, eu tenho que me olhar ao espelho e perceber onde é que falhei. E o Sam Presti disse que desde que nós temos o Chet a jogar, fomos sempre o seed número 1 do Oeste. E isto são tudo verdades também, para pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. Portanto, isto não tem por onde Agora, estamos a entrar o Chet em 2 séries de playoffs, 2 anos de playoffs, está a lançar 30% de 3. Ele tem que passar os 20 pontos por jogo se vai ser um jogador de 25% de contrato máximo e um do Big 3 na era de cap que eles vão passar, portanto não se pode esconder do jogo e dos lançamentos. É verdade que ele faz 7 abafos no jogo 7 contra os Pacers, mas é verdade que teve uma série muito discreta contra o Miles Turner, muito medíocre. Ele devia ter sido melhor naquelas finais e não foi tão bom quanto poderia ter sido. E precisa de fazer trabalho psicológico, porque claramente
ele não queria nada com o Chet. Tipo, a entrevista dele no balneário, ele estava com os olhos de quem estava em estado de choque. Aquilo parecia stress pós-traumático. Ele parecia que tinha estado numa sala a ver os pais serem assassinados à frente dele e teve que fazer uma entrevista a seguir. Pá, ele vive é uma vida inteira, são 10 anos a ser comparado com aquele bicharuco que está do outro lado. O bicharuco. Eles odeiam-se, o bicharuco odeiam. Eles não se podem ver à frente. Ele saber já de antemão que ele vai ser sempre o segundo ao longo da carreira toda. Ele nunca vai ter hipótese de ser o primeiro, nem sequer de chegar perto. Agora, em relação eu não sei se ele tem que fazer 20 pontos por jogo, porque se ele continuar ao lado do Shea e do Jalen Williams, quem tem que fazer 20 e 30 pontos por jogo é o Shea e o Jalen Williams. E não sei se vai sobrar 20 pontos para o Chet. Também não vi, ao longo destes 2 anos, muita coisa a ser criada para o Chet ser uma ameaça ofensiva, porque falamos do lançamento de 3 pontos, quer dizer, ele é verdade que não é um extraordinário lançador, quer-se que ele seja um espaçador, sobretudo quando joga também com o Hartenstein, ele não é propriamente um atirador, eles não vão à procura do pick and pop do Chet, não, quer dizer, não há de ser a primeira jogada do playbook dos Oklahoma City Thunder um pick and pop para o Chet. Meter a bola lá dentro quando ele não tem físico, se calhar, para jogar de costas para o cesto, portanto tem que ser situações muito específicas. Não sei se vai dar para ele marcar 20 pontos por jogo, mas também acho que a equipa não o procurou. Lembro-me, ao longo destas finais, depois de uma derrota qualquer do Thunder, alguém perguntar ao Shai Gilgeous-Alexander como é que eles podiam envolver um bocadinho mais o Chet no jogo. Ele não teve resposta, ficou calado. Ficou ali não sei quanto tempo a pensar. Até acho que foste tu que partilhaste depois no nosso grupo, Lucas. Eu acho que a equipa não tem forma de o envolver. Ainda não encontrou. Ou então vê-o mais como um protetor de cesto, como um gajo que faz algumas coisas no ataque, mas não como um verdadeiro elemento que tenha a criar no ataque. Eu acho que é um bocadinho injusto estarmos a pedir isso ao Chet, independentemente do que ele ganha, porque o Rudy Gobert ganha um caminhão de dinheiro e se marcar 0 pontos está tudo certo. Ninguém pede ao Rudy Gobert para marcar pontos. Mas não acho... Ok, estou-vos a ouvir e concordo. Tipo, não vou falar do Giannis, tipo, acho que é um bocado injusto. Há uma série que correu mal a um tipo que foi... Third-team All-NBA, segundo na votação para melhor defensor do ano. Não estás a falar de um jogador qualquer, mas precisamente por não estás a falar de um jogador qualquer é que, tipo, a tua bitola não pode ser, estás a fazer uma cena que é a equipa também não o procurou, não sei o quê. Pá, eu acho que procurou tanto como procurou o Jalen Williams, estás a ver? Procurou o mesmo, estás a ver? Só que um gajo jogou sem medo, estás a ver? E outro jogou todo borrado. Pá, e atenção, não estou a dizer que isto é para sempre, né? Não tem de ser para sempre, Sim. mas de facto... há ali um lado nele de não olhar para o cesto, pá, não olhar para o cesto quando tens lançamentos abertos, pá, isso é Ben Simmons, estás a ver? Isso estás noutro sítio, estás a ver? Não estás num sítio de estou a jogar porque uma coisa é o jogo correr-te mal, estás a ver? O jogo pode correr mal, pá, sei lá, o jogo não correu, o Jared McCann fez uma má primeira parte, não é? Tipo, já tiveste o Chet a fazer, o Shea, aliás, a fazer maus jogos, o Embiid a fazer maus jogos. Sim, mas tu para teres um mau jogo precisas de jogar, e esta das parecia que ele estava assim meio a esconder do jogo, estás a ver, tanto na defesa como no ataque. Na defesa, ok, quando era, ou até teve boas bolas na defesa, pelo menos vistosas, não é? Pá, mas no ataque não podes, pá, ele tem ali 3 ou 4 bolas, pá, nem olhas para o cesto, de repente o gajo é o Hartenstein, pá, eu percebo que o Hartenstein na linha 3 pontos, não olho para o cesto, estás a ver, isso eu percebo. Agora o Chet, pá, tens de lançar. A questão do Chet e o Ricardo dizer que não há comparações diretas, o Chet quer mais é que não haja comparações diretas, ele só quer, neste momento já só quer jogar o jogo Spurs Standard. O problema é que o Embiid agarra-o pelo braço e diz, não, isto é uma comparação direta, isto é pessoal entre nós. Pois, exatamente. E ele rebenta-o completamente. É como o Zé Volta e Pinto está aqui a dizer no chat, ele não consegue olhar nos olhos do Embiid com medo de que aconteça alguma coisa, e é inegável que se escondeu do jogo, é inegável que teve medo, e se és o Sam Presti e pensas nos próximos 5 a 10 anos, este vai ser o animal que eu vou ter que ultrapassar, o Chet vai-me ajudar nisso ou não? E eu acho que vai, no longo prazo, ter o Chet é melhor contra o Embiid do que não ter o Chet. Estamos a falar de um grande defensor, mas ele vai ter que trabalhar bastante mesmo. Eu não sei como é que eles vão resolver isso, na verdade, porque mesmo do ponto de vista tático, e nós vimos como à medida que a série foi avançando, o Mark Daigneault foi acrescentando jogadores ao 5 com capacidade ofensiva, como o Jared McCain, como
Também não havia outros criadores como o AJ Mitchell e o Jalen Williams. São todos jogadores que tiram a bola da mão do Chet. E o único dos dois grandes capaz de jogar end-offs e dar bloqueios é o Isaiah Hartenstein. Quer dizer, o Chet não vai dar bloqueios, porque o Chet não tem corpo para dar bloqueios, não vai fazer end-offs. O Chet não é propriamente um grande passador, não é um gajo que tu possas meter no cotovelo e que lhe peças para criar, não é um gajo que tu possas pedir para criar de costas para o cesto. Portanto, entre as lacunas que ele tem no jogo dele, e aquilo que ele não consegue fazer, e se queres envolver um jogador grande para fazer alguma coisa, faz muito mais sentido envolver o Hartenstein, porque dá uma bola à mão e depois dá um bloqueio como deve ser a um dos ball handlers, e eles priorizam que seja o Shea a sair de um end-off para atacar o cesto, ou o Jared McCain a sair de um end-off para atacar o cesto, sempre a pensar na criação dos ball handlers, propriamente em dar continuidade para um jogador grande. O Chet fica ali um bocadinho na terra de ninguém, portanto ele acaba por não ter grande utilidade, e por isso sobram-lhe 3 ou 4 bolas durante o jogo, e portanto eu acho que é normal ele ter imenso receio de olhar para o cesto, a mão lhe tremer. Acaba por ser normal, ele acaba por ser uma vítima do sistema e enfim, ele é o elo mais fraco naquele ataque. Mas como a equipa precisa dele em termos defensivos, tem que estar lá dentro. Portanto, o trabalho que tem que ser feito, se calhar, é um bocadinho isto. De que forma é que eles o vão envolver? Isso vai passar pelo quê? Por jogarem só com um big, obrigatoriamente, separar completamente os minutos dele e do Hartenstein, vão perder os bloqueios do Hartenstein, vão perder aquele push-shot, vão perder uma série de coisas que o Hartenstein dá. Se calhar vão ganhar outras coisas, vão ganhar um jogador no Chet. Ninguém está à espera que o Chet se vá desenvolver fisicamente, não é? Aqueles ossinhos não aguentam muita carne ali à volta, não é? Portanto, não sei. Está ali numa posição muito complicada. Sim, mas não é um gajo qualquer. Está aqui muita malta dizer que o Chet lançou 2 vezes, isso não é um jogo que correu mal. O J-Dub faz muito mais falta do que aquilo que se pensava. Mesquita, Chet por Jaylen Brown, bora. Compravas João Diniz. O que é que o Jaylen Brown ia fazer para o Standard, meu? Olha, por acaso é assim. Por acaso é assim. Está sempre lesionado. Ontem o Jaylen Brown tinha dado jeito. Para mas quê? se ele fosse. Para teres mais um gajo que pudesse atacar o cesto, chegar à bola, não sei. Tipo, ontem estava difícil, né? Ontem estava difícil alguém fazer isso. Teve de ser o Kayson Wallace a marcar 4 triplos. Uma pergunta interessante aqui do Gonçalo, porque a dada altura parecia que a NBA estava a caminhar para um big com 4 shooters à frente, e o big bastava ser um bom shot blocker para fazer alguma diferença, e agora se o Chet não está um pouco na mesma posição como o Blake Cleveland, joga muito tempo a 4, e quando joga a 5 está a jogar com 4 bases à volta dele e não há grande presença física. E isso nota-se porque a NBA agora teve um comeback em que muita gente joga com 2 bigs, nem sequer é o caso dos Spurs, a não ser que consideremos que o Embiid são 2 bigs, tipo, naquela gabardina são 2 bigs um em cima do outro, e uma das grandes questões para o Standard também é perceber se vão alguma vez conseguir jogar com o Chet como único big, porque o Mark Daigneault fugiu disso a 7 pés completamente, e foi uma das razões pelas quais os Standard não ganharam também, precisaram sempre do Hartenstein ou do J. Will. A questão se calhar que se coloca aqui é se para desbloquear a melhor versão do Chet eles não têm que trocar um Hartenstein por um big que consiga meter a bola no cesto, um bocadinho à semelhança do que os Celtics fizeram há pouco tempo com o Al Horford e o Porzingis. Imaginar o Chet na posição do Porzingis e ter o Al Horford que espaça o campo e que pode dar bloqueios e que pode fazer outras coisas que o Hartenstein não consegue dar, talvez seja uma solução. Portanto, mas o caminho provavelmente será esse, tendo em conta as questões financeiras que vêm aí, não é? Sim, se calhar antes de irmos falar das finais, porque vamos continuar a falar dos Spurs, fazer um bocadinho o post-mortem deste Standard, que, para quem não sabe, vão entrar os contratos gigantes do Chet e do Jalen Williams, portanto a papinha doce está a acabar. O Standard estão projetados... Não esquecer que foram draftados no mesmo ano, não é? Por isso é que estão a entrar os dois ao mesmo tempo. Exatamente. O Chet ter ficado um ano sem jogar. Os Standard estão projetados para estar 40 milhões acima do segundo apron, e é presumir 40 milhões acima do segundo apron, portanto é de presumir que o Presti tente ficar este ano abaixo, porque há penalidades muito grandes para quem fica acima do segundo apron, mesmo desportivas e em termos de picks e não sei o quê, e depois à medida que vais ficando mais anos acima do segundo avental, a coisa vai ficando pior. Portanto eu acho que ele este ano vai tentar ficar ainda abaixo, e se neste momento o Aaron Wiggins e o Isaiah Jones são quase dados adquiridos que se vão embora, há 2 team options muito interessantes nesta equipa.
que são as do Isaiah Hartenstein por 28 milhões e meio e as do Dort por 20, mais coisa, menos coisa. E falavas de arranjar outro bico como alternativa ao Chet. Epá, eu acho que depois, como alternativa ao Chet não, para jogar com o Chet, eu acho que depois desta série, se eu fosse o Presti, não me passava pela cabeça ver-me livre do Hartenstein. Podem ter mais um, mas eu acho que o Hartenstein é bastante preciso. Quanto ao Dort, começar a procurar casa noutro sítio. Eu acho que o Dort fez o último jogo pelo Standard. Sim. Não me Pois, parece que ele continue lá. Não acho que seja. Acho que já todos acho que ele gostamos tenha- mais do Cassian Wallace do que propriamente do Dort, não é? O Cassian Wallace... Por várias horas. Outro que vai receber a sua bag este verão, declarações interessantes. Disse que não era guiado por dinheiro na sua entrevista de saída e que preferia competir do que receber a maior bag possível. Mas perguntaram-lhe pela extensão e ele disse: eu gosto muito do Standard, mas este verão estou focado em ser melhor. Foi assim um bocadinho crítico porque abriu a porta. Ele este ano está elegível para jogar uma extensão, para renovar com o Standard, ou para o ano será jogador livre. O jogo de ontem, o jogo 27. O jogo de ontem dele foi bom para fechar, valeu aqueles 20 milhões por ano, se calhar. Calhar, no mínimo. Se não for mais. E em relação ao Hartenstein, concordo com o Lucas. Atenção, apesar de acreditar que dentro do Standard poderá haver ali na cúpula decisora alguém que diga que o Chet precisa de outro tipo de poste para coabitar, provavelmente não houve ninguém este ano que tenha conseguido meter o Embiid no bolso durante um jogo inteiro como o Hartenstein fez no jogo 3, 5? Jogo 5. E isso, quer dizer, andamos a ouvir muita conversa sobre draft nos últimos tempos e como se calhar muitas equipas estão a olhar para o draft até já como uma perspectiva, uma forma de pescar alguém para poder fazer frente ao Wembanyama, porque o Wembanyama vai dominar os próximos 10, 15 anos e isso talvez justifique, por exemplo, a subida do Aida Aymara do posto espanhol de Michigan nas boards, mas se calhar o Isaiah Hartenstein provou que não é preciso ser um gigante, não é preciso ser um jogador muito grande, é preciso ser um jogador que faça coisas específicas para poder, enfim, fazer frente ao Wembanyama. Em primeiro lugar, não ter o medo que o Chet teve, como dizia o Zé Volta Pinto, e depois meter muita mão, dar muita porrada, enfim, conseguir fazer algumas coisas que o Hartenstein fez muito bem, aproveitando aquilo que lhe estava a ser dado, e nos primeiros jogos mais porrada, no jogo 5 um recital autêntico do ponto de vista defensivo. Sim, vão conter coisas interessantes ao Standard este verão, porque só há lugar para 15 contratos Standard numa equipa da NBA e o Standard neste momento tem 15 contratos Standard para a próxima temporada, sendo que tem 3 team options, a do Dort, do Hartenstein e a do Kendrick Williams, e tem 2 escolhas de draft relativamente altas, a 12 e a 17, portanto eles neste momento têm 17 jogadores para 15 lugares, portanto eu acho que vai haver aqui alguma consolidação e gostava muito de estar na cabecinha do Sam Presti para ver o que vai acontecer. Ainda temos Thomas Sorber, que ainda não cheirou o NBA, Top Pitch ainda não cheirou o NBA praticamente. A receita supostamente era à volta deste Big 3 começar a renovação dos jogadores com esta malta em contrato standard, e isso intui que, e está aqui a dizer que o Fred estava a dizer que os Standard precisam muito do Hartenstein, mas precisam ainda mais de 28 milhões e meio, que é o valor dele na próxima temporada, dizer que eles podem rejeitar a team option e negociar com ele um contrato, imagina, dar-lhe 60 milhões em 3 anos e ele fica 20-20-20 e assegura mais 40 milhões e fica mais barato ao ano. São problemas bons de se ter, porque é uma equipa ultra talentosa e a mais profunda da NBA, mas perderam um ball handler a mais nesta série, parece-me. Até estava a pensar se por causa disso, né? Se por causa destas limitações que vão haver com contratos e etc, se eles podiam, acho que até foi o Bill Simmons disse isso no podcast 2 que gravou, se podiam tentar ir buscar a escolha 4, a pick 4 aos Bulls, se lhe podiam dar umas coisas, não, porque no final do dia, não é? Podes tentar pois já que usa qualidade. Pois já que usa é patinar. Não, mas é uma maneira de tu conseguires baixar os teus salários, não é? E buscar um rookie consiga contribuir desde já, não é? Mas não sei. Não sei se o como é que se chama? O gajo, o Boozer, não sei se o Boozer pode ser aqui um mini clone do Hartenstein em algumas coisas para dar o Boozer é um bocadinho Horford. É um bocadinho Horford até. Pois, não sei se não podia ser um gajo para fazer isso. O Chet Holmgren nesta altura vale a pick 4. muito lentos. O Chet Holmgren nesta altura vale a pick 4 do draft ou não?
Não é por aí que a coisa vai acontecer. Não é por aí, O não é por Lucas, aí que a o coisa Lucas, vai isto acontecer. é um assunto difícil para o Lucas. Não é preciso também estar a meter sal na ferida, percebe? Não é um assunto. Eu gosto muito do chat e não é por ele estar a dar uma cabaz na carreira ao teu Paulo Banquer que tens de começar a ser assim para cima de mim. Eu Estás a não perceber? estou, eu não estou a dizer nada. O Banquero vai jogar para os Milwaukee Bucks para a semana. O Banquero vai ser a evolução do Jeremy Grant, estás a ver? Daqui a uns anos vai ser isso. Bom, bora falar uma beca dos Spurs antes de fazermos a antevisão das finais. Porque ontem eu mandei-vos esta mensagem de manhã, que é depois de acabar de ver o jogo, que é. E há bocado, antes de tu entrares, Ricardo, eu e o Lucas estávamos a falar disso. Estava a dizer que achava que este foi, se calhar, o pior jogo do Wemby dos jogos que os Spurs ganharam nestas finais. Eu achei, pelo menos. E achei que esta vitória teve muito assento naquilo que uma série de outros jogadores fizeram ao longo da partida. Pronto. E um deles foi o Dylan Harper. Pá, e eu estou prestes a mandar fazer uma tatuagem. Eu quero que vocês percebam isto. Eu não tenho tatuagens de nada. Mas o que este puto joga com 20 Já devias anos... ter uma tatuagem de um bacalhau, atenção. É verdade. Não é... O que este puto joga com 20 anos não está escrito. Eu não sei bem... aquele triplo que ele mete tipo a 2 minutos e tal do fim. 3. A 3 minutos do fim. Um gajo que tem 20 anos, que está a jogar um jogo 7 na casa dos campeões, na cara do Shea. A cara do Vassell a seguir, a rir-se Sim, só. a tentativa de afundança que ele tenta fazer, a tentativa de afundança na boca do Chet, depois acaba por levar um abafo. Acho que essa tentativa até é antes do triplo, se não me engano. Ele tenta fazer isso e depois é abafado, mas aquilo parece que não mexe nada, porque logo a seguir, ou um minuto ou dois depois, marca aquele triplo, ganha ressaltos, defende. Eu não sei o que é de dizer, porque é óbvio que nós podemos falar do Fox que teve. Eu acho que o Fox esteve muito bem ao longo do jogo, mesmo a defender o Shea. Grande jogo, o Keldon Johnson, que tipo, hoje o Keldon Johnson. Há ali 4 minutos que são todos do Keldon Johnson. O Keldon Johnson, o Bill Simmons tem uma expressão do no, yes, os lançamentos. Eu vi o gajo que chegava comigo na equipa que também era não, bem, Zé, bem, pronto. Okay. O Keldon Johnson tem ali 8 pontos quase seguidos, que são muito importantes. Mas eu não consigo deixar de estar apaixonado pelo Dylan Harper, porque não acho mesmo nada normal que um tipo daqueles jogue assim com 20 anos, pronto, não é normal. Um gajo que o Kessel sofre aquela falta agressiva do Caruso, que podia ter sido uma falta flagrante, e um gajo que tem a presença de espírito para a primeira coisa que vai fazer é abraçar o Stefan Kessel, para o Kessel não se passar, tipo, ouve lá, tu com 20 anos, não é isso que tu fazes, meu, tu com 20 anos vais dar uma peitada no gajo que fez aquilo ao teu colega. E atenção, não estou a dizer que ele não é capaz de fazer isso, estou a dizer naquele momento ele decidiu aquilo que era o mais importante para a equipa, que era, não vou deixar que o Castle sofra mais ou lhe marque uma técnica, ou o que seja. E estas decisões constantes que ele tem, está constantemente a decidir bem. Ele parece meio um oposto do Castle, não é? Que vive sempre o Castle parece que vive sempre numa montanha russa, não é? Tipo, depois faz todos os turnovers no fim, mas depois afunda na boca de um gajo, depois está, tipo, parece meio Westbrookiano, não é? Tipo, nessas coisas, estás a ver? E o Dylan Harper parece que tem 33 anos, estás a ver? Parece o Chris Paul, 33 anos, calma, que eu sei jogar, como dizia um gajo que eu comigo. Não, tipo, queria só dizer isto, porque eu não acho mesmo nada normal, meu. Não acho mesmo nada normal isso que aconteceu. Mesmo nada. Mas queria-vos ouvir. Se calhar, este para mim foi o outro destaque. Há outros, né? Mas para mim, estou completamente apaixonado por este gajo. É ridículo ver o Dylan Harper e perceberes que isto é o pior que ele vai ser nos próximos 12 ou 15 anos. e o teto que ele tem é mesmo ser um dos melhores 3 ou 5 bases da NBA e um tipo que claramente no ano de rookie seria o franchise player para aí de 25 franchises como uma aposta de futuro. Isso é absurdo e se eles estão aqui, lá está. Foi porque em drafts consecutivos não foi só o Wemby, foi o Castle a seguir e o Harper este ano. É um puto muito especial, é extremamente vistoso a maneira de jogar e fica na retina a tomada de decisão, essencialmente. Mas o Vassell foi melhor nesta série,
E especialmente o Kessel foi melhor nesta série, porque o Kessel tornou-se, nem tanto quanto se pode dizer durante largos momentos do jogo, um SGA stopper. E quando não houve Fox foi horrível, porque fez 20 turnovers em 2 jogos, porque teve que assumir, mas por alguma razão era o Kessel com a bola na mão e não era o Harper, porque o Harper também ainda não está pronto para isso e perdeu muita bola parva em certos momentos. Portanto, os altos do Harper são muito altos, e como é aquela beleza de basquetebol convencional que estamos habituados a ver, Sim. é fácil de ficar E é canhoto, né? na retina. Fala-me logo ao É coração, canhoto, né? obviamente, e vai ser um monstro absoluto, mas mais flores para o que o Kessel e o Vassell fizeram. Não, sim. E não vai haver Já no agora, futuro Ricardo, a possibilidade de juntar. Diz. Só dizer uma coisa, porque aqui o Laker Tuga disse foi ao contrário, o João Diniz largou o álcool. Primeiro foi o triple step back e depois o quiet poster. Sim, faz mais sentido, na verdade. É tipo, marquei este triple, estou confiançudo, vou afundar na boca do chat. Faz mais sentido. E numa altura em que estamos a falar tanto de draft, e também já falámos aqui hoje, eu não sei, porque este ano foi o ano do Cooper Flag. Eu acho que falou-se pouco do Dylan Harper. Também é verdade que o Dylan Harper está na equipa do Wemby, todas as atenções estão no Wemby, toda a gente estava a apaixonar-se por Stephon Kessel. Teve lesões que o deixaram de fora agora nesta algum série, período. Teve magoado nesta série. Sim, mas teve magoado durante a época, falhou ali alguns blocos da temporada. O VJ começou a época. Marcou 30 e tal pontos logo no TD Garden a abrir e toda a gente virou atenções para ali. O Con Knippel roubou as atenções de toda a gente e depois foi a discussão Cooper Con, parece que eram os únicos 2 rookies que existiam este ano na NBA, e de repente o Dylan Harper passou um bocadinho na sombra da atenção mediática, porque mesmo em San António a atenção mediática está noutras figuras que estão por ali, que acabaram de chegar e que obviamente estão a ter maior interesse. Mas o Dylan Harper faz uma época de estreia incrível, faz uns playoffs fabulosos, decide jogos importantíssimos nas finais de conferência contra os campeões da NBA, e quando estamos a menos de um mês de um draft que vai trazer Darren Peterson, AJ Dibunza, Cam Boozer, Caleb Wilson, eu não sei se o Dylan Harper este ano, agora que já ouvimos a jogar a este nível, mas eu não sei se o Dylan Harper este ano não seria escolhido à frente desta gente toda. Do draft, eu não sei se não seria escolhido à frente desta gente toda. O talento é tão grande, a forma como ele tem capacidade, para já ele tem ele não é fluido como o Shea, mas ele consegue fazer umas mudanças de direção nada bruscas, super... são aveludadas as mudanças de direção dele, mas depois quando chega ao cesto, esteja lá quem estiver, pode ser o Oliver Miller, que é uma referência que a maior parte de vocês não sabe, mas era tipo um Shaquille O'Neal vezes 2, pode ser um gajo gigantesco, ou o Chet que sai disparado, ele dá um encosto, dá-lhe massa, dá-lhe massa. Ele absorve qualquer tipo de impacto sem ficar completamente... O Stephon Kessel vai ao encosto, fica todo torto e consegue meter lá as bolas, é incrível. O Dylan Harper não mexe e finaliza, e depois ele finaliza, tem ali uma quantidade de finalizações à volta do cesto, mão esquerda, mão direita, mão esquerda, reverse, do lado direito. Epá, é inacreditável a quantidade de finalizações que ele tem. A ginga de falso lento que ele tem para chegar ao pintado aos 20 anos, ele tem os moves todos já, tem um jogo de pés muito subvalorizado. E depois é o que estás a dizer, a finalização junto ao cesto, não querendo exagerar, mas exagerando, porque isto são rookies, estamos aqui para exagerar e estamos no dia a seguir a um jogo de 7, é para estarmos bêbados com os jogadores. Eu acho que ele vai ser... dos que eu vi, porque depois eu não sou do tempo do Rod Strickland, por exemplo, toda a gente diz que é um mestre nisso, mas eu acho que a seguir ao Kyrie Irving vai ser o tipo com o melhor package de layups e de finalizações à volta do cesto que vou ver, porque já estou a ver, é ridículo, Yeah. Bom, já mandámos as de repente já agora para o João Diniz ficar feliz, João Diniz, faz aí uma lista dos bases da NBA que mais pressão colocam no cesto, que melhor finalizam junto ao cesto. E diz-me se o Dylan Harper não está no top 3 ou no top 5. Já, neste momento. Provavelmente está no top 5. Já mandámos flores ao Dylan Harper. Já falámos do Kessel e do Vassell, que estiveram muito bem, do Keldon Johnson. Temos só de falar do abafo do Cornet. Podemos falar do abafo do Cornet, ou não? Achava que querias falar do Daryl Morey, que de um lado da série... ofereceu o Jared McCann ao Thunder e no outro lado da série dispensou Julian Champagny para Matt McClung poder disputar o concurso de afundanços com uma camisola dos Sixers. Então dispensou o Champagny. O Champagny tem vindo...
o Champagne ontem marcou 20 pontos. 6 triplos. Ontem marcou 6 triplos. Atenção, e o Champagny com o peso de ter tirado o Harrison Barnes do 5 inicial. Atenção, o veteraníssimo que estava ali, começou a época como titular. Mas eu queria só falar do abafo do Cornet, porque é um daqueles lances que vale mais do que 2 pontos, né? Porque os Standard estavam ou seja, o Emmy faz a quinta falta, é substituído, o Cornet entra e é a primeira vez que ele toca na bola, porque aquilo foi uma coisa... O desconto de tempo da quinta falta do Embiid, o Standard marcam 5 pontos seguidos e está 97-91. É tipo, o Standard vem aí. E o Cornet estava frio. Eles pedem uma jogada em que metem os 2 postes e o passe é para o Cornet. E o Cornet não teve reação para ir buscar a bola. Está gelado. Corta a linha de passe. O gajo parecia um calipo, estava gelado. O gajo está geladíssimo. E digam-me a verdade. Não parecia um corneto, parecia um calipo. Depois do Hartenstein passar aquele gajo que estava ali no meio campo e ir tipo locomotiva em direção ao cesto, e o Cornet a correr atrasado, digam-me lá que vocês não acreditaram que o Cornet ia levar um afundanço todo também na cabeça. Eu achava que ia acabar em nada 3 pontos. Como é que o gajo lá acabou, meu? Como é que o gajo lá chegou? Eu nem achei, eu vou-vos dizer, eu quando vi, eu nem achei que ele ia tentar abafar. Achei que ia ser uma daquelas coisas de como é que passas por debaixo do gajo depois, só para... Tentei. Tipo, ok, fui lá. Eu não achei que ele ia fazer aquilo. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu não conheço a fundo a carreira de Luke Cornet, mas eu nunca ouvi dar um abafo assim. Ele se calhar já deu, eu é que nunca vi aquilo. Um chase down block, pareceu o LeBron James contra o Iguodala. O que é isto? Depois cai todo desamparado, meio sem perceber o que é que tinha acontecido, se tinham marcado falta, se ele tinha partido um braço. Eu estava preparado para tudo. Eu acho que nessa altura o Mitch Johnson, percebendo o que estava a acontecer, pensei assim: em princípio isto já não foge, mano, para saber o que é que aconteceu agora. O Emi, vai lá para dentro, mano, isto já não vai fugir. E depois está em ombros. Não vai fugir. E gajo sai em ombros, lindo. A jogada mais fixe, ou uma das... só não é a mais fixe da série porque o Embiid tem 2 sets quase do meio campo, né? Porque senão seria uma das mais fixes da série. Quando nos lembrarmos desta série daqui a 5 anos, eu vou-me lembrar de 2 jogadas. Vou-me lembrar do triplo do Embiid no jogo 1 do meio campo, em overtime, e vou-me lembrar do bloco do Cornet no último jogo. Sim, há uma série de jogadas, há o afundanço do Embiid em cima do Chet, há uma série de coisas muito interessantes que aconteceram. O afundanço do Kessel no Hartenstein. O Hartenstein sofreu um bocadinho nesta série. Mas do Cornet, pelo momento em que foi, pela importância que teve, o próprio Mitch Johnson fez questão de dizer na conferência de imprensa pós-jogo que o momento do jogo foi o abafo do Cornet. Foi um gajo que ele mandou lá para dentro 30 segundos e depois mandou-o embora. E estas pequenas contribuições, um gajo que vai 30 segundos lá dentro, dá um abafo e podia ter levado uma fundança na cabeça, sai, sente que fez o seu contributo e que o seu contributo foi importante, da mesma maneira que o Kessel faz 10 turnovers e de repente o Fox anda a jogar lesionado a série toda porque é preciso ali um bocadinho de tranquilidade na condução da bola. Esta equipa genuinamente tem uma ligação, e isso vem obviamente, vem de cima, vem do Emi, vem da forma como ele partilha tudo com os colegas. E vem da cultura que existe ali naquela organização há muitos anos. Sim. As ruas estão a dizer, e as ruas com o nosso chat estão a dizer que aprendeu. Super! De repente aquele abafo, a gente percebe que a economia era o quarto posto da rotação, quer dizer, não é? Deixa-me só dizer mais uma cena sobre... agora acho que esqueci-me o que ia dizer. Bom, não devia ser importante. Não devia ser importante. Não. Já me esqueci. Era bom, mas não era assim tão importante. Bem, mas se houverem um superchat com mais 5 euros, de certeza que vais lembrar, não é? Não. Ia dizer uma coisa, mas esqueci-me. Já me lembro. Já me lembrei. Que é, quero só dar aqui também algumas flores ao Mitch Johnson, porque eu acho que é difícil, não é? O gajo tem 39 anos, ele é um ano mais velho do que eu, basicamente. Eu fui ver agora a idade dele. E tu estás a viver um momento, é o teu primeiro ano como treinador principal. É verdade que foste adjunto do Popovich e, portanto, has de ter aprendido alguma coisa com isso, né? E é muito fácil, eu acho, tu perderes-te
naquela galvanização que deve andar para ali naquele banco e naquele balneário, né? Em que os gajos estão todos loucos, né? Tu olhas para o banco dos Spurs e tipo o Wemby faz uma falta, cada vez que o Wemby fazia falta, os gajos estavam a pedir, estavam a pedir, como é que se diz? O challenge. O challenge, e não sei o quê. E tu conseguires manter a calma. É óbvio que podemos todos dizer, tá bem, mas é o teu trabalho, né? És treinador da NBA, é isso. Oh, puto, mas tu tens estado a ver. Lá, o Mark Daigneault, que é um dos melhores treinadores da NBA, ficou sem descontos de tempo a 4 minutos do fim. E houve uma altura que aquilo lhe tinha dado jeito, provavelmente, um ou outro. Não estou a dizer que os jogou mal, estou a dizer tinha-lhe dado jeito. Tu conseguis manter essa bitola de calma, de tu conseguis ser o porto seguro numa equipa de putos, não é? Que estão todos a viver aquilo ao mesmo tempo, e tu conseguis manter essa harmonia do balneário. Há uma altura ontem que tu vês o Bismack Biombo a dar conselhos ao Embanyama, lá está, tu não estavas cá no início, Ricardo, mas eu disse, eu não fui ver o resumo só com as jogadas, eu vi mesmo o jogo todo, que é para poder apanhar estes pormenores, estes pormenorzinhos que são tipo 10 segundos de Bismack Biombo a dar conselhos o Embanyama e o gajo a ouvir, estás a ver? Este equilíbrio, E sobretudo, sobretudo isso, vês o harmonia é Embanyama difícil, meu. para receber. É Vês isso, o Embanyama esta harmonia é disponível para difícil. receber. E tu para isso, é verdade que é muito do Wemby, mas também é um bocado do treinador, promover isso, né? Atenção que Mitch Johnson jogou no VF Riga. Já adversário do Benfica numa BCL recente. Fez um jogo pelo VF Riga e depois decidiu pendurar as sapatilhas e ser treinador. Ele veio para a Europa e decidiu que era... Chega. Que aquilo que nós estamos a ver é de facto sinal de que é uma organização que mesmo quando não esteve bem, teve a atravessar os períodos de Lamarcus Aldridge e de DeMar DeRozan e a saída atribulada do Kawhi, o ADN, a espinha dorsal, manteve-se sempre lá, porque aquilo que eu estou a ver no Mitch Johnson, e eu fui um cético do Mitch Johnson no ano passado, tinha muitas dúvidas em relação ao Mitch Johnson, estou completamente rendido, é um treinador a quem o momento nunca lhe parece demasiado grande, ele é tipo o Dylan Harper dos treinadores, ele está ali, parece que já esteve ali. Ele parece tipo um Joe Mazzulla fora do espectro, estás a ver? Ele sabe exatamente, ele parece que sabe exatamente quando é que há de falar e quando é que há de estar calado e deixar ser o Wemby a liderar. A gestão que ele faz do Carter Bryant naquele jogo desastrado que ele tem, de lhe dar na cabeça a medida igual de dar o apertão do treinador e depois pôr o braço por cima, ou ter deixado o Embanyama ir e meter o braço por cima a seguir. É um balneário que vê-se na reação da vitória do jogo 7, as vibes são completamente imaculadas e depois nós estamos a ver o Embanyama, o Tim Duncan outra vez também, porque é tudo para a equipa, é nada para ele apesar do brilhantismo individual, ele vê-se que quer ganhar pelos jogadores two-way que tem no plantel, aquilo que conseguem é tudo junto, o abraço deles no jogo 7, aquilo não é um balneário da NBA normal, não é normal isto ter acontecido tão cedo, eles serem tão bons dentro do campo, mas aquele balneário ser tão especial, e o Mitch Johnson de certeza que tem um grande papel nisso, e aquilo que parece mesmo é que entre ele e o Embanyama, o Popovich e o Tim Duncan ressuscitaram e estão a começar isto outra vez. E é extremamente irritante para o adepto dos Lakers estar a ver isso. E é impressão minha, Lucas, mas o Mitch Johnson faz-me lembrar alguém, não sei. As ruas disseram que ele é um Black Elon Musk, pá, eu nunca mais consegui desver. Coitado do Mitch Johnson. E o Zé diz uma coisa com razão, que era durante anos nós sabíamos que o Popovich se ia embora, ia-se embora, e quem é que vem? E era o Ettore Messina, e um ano, e a Becky Hammond no outro ano, era o lugar mais desejado do planeta, era quem é que ia suceder ao Greg Popovich, e esse provavelmente era lá está, o David Moyes que diga quando sucedeu ao Alex Ferguson, não é? Alguém escolhido a dedo, alguém que tinha o know-how e supostamente tinha a mesma filosofia e ia saber como fazer as coisas, e eram... para primeiro trabalho, ainda por cima como treinador principal, tinha tudo a perder e pouco a ganhar, e é inacreditável o que está a fazer. Eu não sei se era um trabalho muito desejado por um treinador tão novo, talvez por um treinador mais experiente, mais confiante nas suas capacidades, com um track record já na liga. Agora, para um gajo de 38 anos que acaba de chegar, não sei se são sapatos, como diz aqui o Zé, fáceis de preencher. Está aqui o comentário. Mitch Johnson é o Carlos Queiroz que resultou. Este não é superchat, mas merece ir para aqui. Bom, olha, temos de avançar. Antes de falar da divisão das finais, deixa-me só dizer-vos
Já sabem que este podcast tem o apoio da Betano.pt, né? Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E hoje só vos trago duas odds, as odds para o título da NBA. O que é que acham que é favorito, Spurs. Ricardo? Parece-me que são. Quer dizer, para mim Spurs? faz sentido que sejam os Spurs. Para mim faz sentido que sejam os Spurs. Já, vocês falaram já no último episódio do caminho relativamente facilitado que os Knicks tiveram até às finais. E não sei se isso, apesar de estarem a jogar o melhor basquetebol desde que Mike Brown chegou ali, mas que só foi desbloqueado há algumas semanas, e que ainda não foi testado verdadeiramente. Agora, que quem viesse do Oeste, fosse quem fosse, seria favorito mesmo. Os OKC sem Jalen Williams seriam favoritos, acho eu. A odd está, eu vou dizer, a odd está 1,50 para os Spurs e 2,87 para os Knicks. São estas odds. É verdade, nós no último episódio demos as odds do Roland Garros a dizer que Djokovic e tal, queres ver que ainda lá vai? Foi só falar. Foi logo arrumado pelo nosso puto brasileiro. Mas pronto, já sabem se quiserem apostar neste. Primeiro torneio de Grande Slam sem um vencedor de Grande Slam nos oitavos desde os anos 50. Não sabia disso. Essa não sabia. Yeah. Mas bom, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Só antes de fazermos a antevisão, só queria dizer aqui, tínhamos recebido uma mensagem no Patreon do António Pires, que antes de falarmos das finais vale a pena só pelo menos ler, que é: a ver o jogo 7 a meio do terceiro quarto, não consigo deixar o chat um pussy. Parece que tem medo de entrar no sexto ou assumir o lançamento 3 quando está aberto. Grande jogo a do Shea, a dar tudo. Acho que ele merece algum amor, mesmo depois de todo aquele flop nos últimos jogos, que foi nojento. Ontem houve pouco flop, por acaso. Quando ele joga limpo, é uma maravilha de ver. Aquele mid-range é qualquer coisa. Feita a introdução, tirando aquela em que ele ficou na horizontal e depois dá uma cotovelada ao Stefan Kessel, ainda sacou uma falta. Feita a introdução, deixo o meu agradecimento e a minha vénia às recomendações gastronómicas. Tinha falado delas antes das minhas férias e só posso validar. Que é o que se aproveita deste podcast. Sim. Garagem 33, meu Deus. Fava Tonka, meu Deus. É por isto que um gajo vive e trabalha. Deixa a minha humilde recomendação na mesma zona: ir ao Arcoense comer o cabrito pingado. Um cabrito assado cujos sucos caem para um arroz de miúdos do mesmo. Não digo mais nada. Vão lá Arrozinho e do digam mesmo que vale sempre a pena. Arrozinho do mesmo vale sempre a pena. Mandem lá o episódio ao vivo antes das finais. Tenho aqui 20 euros guardados para o bilhete. Sabes o que é que podes fazer com esses 20 euros, António? Um super chat! 4 super chats! Podes fazer um super, hiper, mega chat, que é 20 euros. Olha, passaste muito rápido pelo apoio que a Betano nos dá a este podcast, sem falar de como nos apoiaram esta semana. É verdade, fomos à festa. Fomos à festa da Betano. Não falámos, eu queria deixar isso para o fim. Se calhar deixo para o fim. Tá bem. Deixamos para o fim. Para resumir, nós fomos os 3 jantar, não é? Temos de falar disso. Bom, finais da NBA. Spurs Knicks. Já dissemos que a Betano acha que os Spurs são favoritos. Vocês também acham? Lucas, começo por ti. Epá, sim. Não tenho como não colocar, como o Ricardo disse, qualquer equipa que saísse do Oeste à frente dos Knicks. Os Knicks acho que conseguiram tornar esta odd tão equilibrada quanto possível. Estarem abaixo de 3 contra Thunder ou Spurs é um sinal do basquetebol que jogaram. Estão a jogar um basquetebol praticamente perfeito. Eles apresentam problemas muito interessantes para os Spurs, que poucas equipas apresentam. Um conjunto de problemas para os Spurs, e se calhar podemos falar disso a seguir, que se calhar o público em geral e que se liga mais nos playoffs e que está a ver e está ali a jogar a bola, que acabou de eliminar os campeões, acha que isto são favas contadas. Não acho de todo que sejam favas contadas. Se saírem, imagina que os Knicks saem daqui, se os Knicks saem de San António com um igual, o Madison Square Garden vai estar impossível, não se vai ouvir nada e vai ser um ambiente difícil para estes miúdos que têm ultrapassado todas as barreiras. Mas não me custa nada imaginar um cenário em que está um igual sair de San António e depois temos jogo 3 no MSG e de repente está 2-1 para os Knicks e os Spurs têm de ganhar 3 jogos em 4. Isso não me custa imaginar. Ricardo, estás em que ponto? Eu acredito que
para os Spurs, os Knicks serão um osso duro de roer, mas acho que com maior ou menor dificuldade os Spurs podem levar a melhor. É verdade que o melhor que nós vimos os Knicks a jogar nestes playoffs foi a partir do momento em que o Mike Brown decidiu colocar o Cat como hub ofensivo, como criador e passador a partir do topo e a partir dos cotovelos da área restritiva, mas isso já não aconteceu tanto nas finais de conferência contra os Cleveland Cavaliers. Voltámos a ver um bocadinho mais de dribble de Jalen Brunson, portanto eu estou curioso para ver o que é que vão fazer, porque se o Karl Anthony Towns voltar a sair para o perímetro, provavelmente vai ser o Wembanyama que vai andar por lá. Não sei se eles vão querer tirar o Wembanyama debaixo do cesto, talvez seja a tentativa, seja tirá-lo. Não acho que seja uma grande série para o Mitch Robinson, acho que é uma série para os Knicks jogarem com 5 aberto, tentar puxar o Embiid para fora, embora o Embiid se possa sempre esconder, entre aspas, ou pelo menos defender o Josh Hart para poder funcionar como roamer. Mas há um dado desta final de conferência do Oeste que eu queria sublinhar, é que o SGA lançou 41%, e ele lançou 41% por causa de um senhor chamado Stephon Castle, que vai agora andar atrás do Jalen Brunson, o Jalen Brunson que não tem o mesmo nível de qualidade do SGA, e que vai ter o Stephon Castle à sua frente. E se o Stephon Castle conseguir limitar, não vou dizer eliminar por completo, mas limitar bastante a ação do Jalen Brunson, eu acho que estes Knicks podem ter muitos problemas em conseguir sonhar com uma vitória não é num jogo, não é? Mas ganhar estas finais. Acho que esse é o matchup decisivo desta série. É verdade, eu acho que é verdade mas lá que dizes dos Knicks, não, desculpa interromper-te, que é, eles apresentam problemas aos Spurs, não é? Principalmente a limitar, se calhar, os ball handlers de uma maneira como até agora ainda não foram limitados, mas o Brunson também ainda não jogou contra um tipo como o Embiid e com um defensor como o Castle, e isso estás a dizer, ou seja, o jogo do Brunson, não é? Há bocado estávamos a falar do Dylan Harper como gajo que consegue tipo mexer-se não sei para onde e finalizar lá de baixo. O Brunson tem construído a sua carreira com os Knicks à pala de jogadas dessas, não é? E de jogadas também no final dos jogos. E aqui não há. E a verdade é que não os Knicks ganharam aos Spurs 2 jogos, ganharam a final da NBA Cup, ganharam um jogo em casa, acho eu. Não sei se o Embiid jogou nesse jogo, mas eu não sei qual é, com que facilidade. O Embiid saiu do banco na final da NBA Cup, se não me engano. Yeah. Eu não sei com que facilidade. Estava a sair do banco. Tens razão. Não sei mas estava a dizer, não sei com que facilidade é que o Jalen Brunson vai finalizar bolas debaixo do cesto. Porque... Eu gostava de começar por dizer que o máximo de carreira de Jalen Brunson são 61 pontos contra os Spurs de Victor Wembanyama em 2024. Mas não havia Stephon Castle, é verdade. Sim, isso terá sido num jogo de fase regular, não é? Aqui vamos ter um registro diferente. Também não sei se era este, não era este o Embiid, não é? Não era este o Embiid, não havia Stephon Castle, não havia, enfim, este momentum, este ímpeto que os Spurs trazem agora para chegar às finais. E apesar deles sistematicamente estarem a dizer todos, o Mitch Johnson, o Embiid, todos, quando lhes é perguntado algo sobre a falta de experiência deles, dizem, pois, realmente nós não sabemos o que é estar aqui. É verdade, nós não temos esta experiência, mas está tudo certo. Vamos continuar a lutar e não estamos satisfeitos. Mas sabes quem é que também não sabe? Os Knickerbockers, não é? Os Knickerbockers também não sabem. Não quer ser este gajo, é verdade que eles são mais velhos, mas nenhum deles levou com aquelas luzes ainda também. Sim, mas tem muito mais séries de playoffs, é mais nesse sentido, não é? Não é falar de finais da NBA. O Brunson já tinha ido para os Knicks, não tinha? Na final da NBA, sim. O OG é campeão. O Mikal teve numa final. Não tem muita comparação. É verdade, tens razão. Sim, o OG Anunoby vai ser, em princípio, o defensor primário de Victor Wembanyama, não é? Sim, falando em problemas que os Knicks, fazendo um bocadinho o argumento inverso, problemas que os Knicks podem apresentar aos Spurs. Primeiro, o Cat, na forma que está como hub ofensivo, é um matchup esquisito para os Spurs, porque assumindo que o Embiid vai estar a jogar à baliza, a fingir que marca o Josh Hart,
não há ninguém com tamanho para se agarrar ao Karl Anthony Towns. Portanto, dependendo dos níveis de agressividade dele, o Julian Champagny não tem massa para ele. É o power forward titular dos Spurs, é bom que nos lembremos. Vamos ter mais Harrison Barnes, talvez isso é um defensor competente frente ao Cat. Não sei se será. Vamos ter Keldon Johnson. É um matchup esquisito para os Spurs. É verdade que o facto do Embiid estar à baliza pode limitar muito as ações do Karl Anthony Towns e o jogo de passe do Cat vai ter que estar perfeito, porque o Josh Hart estará aberto e depois será a partir desse desequilíbrio que a coisa se pode resolver. Eu, se fosse os Spurs, não me importava de pôr o poder de decisão mais nas mãos do Cat do que do Jalen Brunson e jogar com isso e ver o que pode acontecer, mas é um fator importante. Depois, estatisticamente, o Anunoby é o melhor defensor que temos na NBA para o Wembanyama, porque tem aquele centro de gravidade baixo, tem massa para o afastar do cesto, e vimos o Wemby em alguns jogos com o Standard com dificuldades para se aproximar do cesto, seleção de lançamento longe da ideal. Eu acho que ele ontem não teve uma boa seleção de lançamento, quando o João dizias que foi o pior jogo dele nas vitórias. Não sei se foi o pior jogo dele nas 4 vitórias, mas se o Standard tivessem ganho, se calhar estávamos aqui a dizer que o Wemby podia ter feito um bocadinho mais ontem, não, acabou por não ser preciso. Ele vai ser letal nas posses de bola em que o Embiid dribla, porque sabemos que ele não é um driblador extremamente eficiente e, portanto, o Anunoby é um dos melhores defensores do planeta Terra, não lhe vai dar grande espaço nisso. É um tipo que tem a vantagem também de, estando no Embiid, consegue agarrar-se a um base numa eventual troca com bloqueio direto e ir atrás do base dos Spurs, portanto isso é outra. E depois, o Julian Champagny oferece alguém onde o Jalen Brunson se esconder, porque é um espaçador de campo. O Julian Champagny não se recria com bola na mão, não vai estar a correr bloqueios diretos, e há alguém a quem os Knicks, é uma coisa que eles precisam, é onde é que nós vamos esconder o Jalen Brunson, e ele é um tipo que oferece essa hipótese. E depois, finalmente, os Spurs sofrem um bocadinho na tabela, apesar do Wembanyama, lá está, faltam os centímetros no resto da parada, e é um bocado o fator X do Mitchell Robinson, que eu também acho que não é uma grande série para ele, embora seja alguém que vai ser tentado no Embiid, embora as viagens até ao perímetro vão ser um bocadinho aventuras para o Mitchell Robinson, mas do outro lado, o Mitchell Robinson, quando estiver, o Josh Hart vindo do lado fraco porque não está ninguém a marcá-lo, então ele consegue correr que nem um maluco. O ressalto ofensivo é algo que os Knicks podem explorar. Portanto, há aqui uma série de fatores que, lá está, aquela teoria do Bill Simmons. Eu disse aqui 4 fatores, se um fator bater em cada jogo, ganharam 4, já ganharam a final. Eu queria só dizer 2 coisas. Por um lado, uma das penas, a pena que eu tenho do Standard não estar, eu preferia que os Spurs chegassem às finais, não escondi isso, mas a pena que eu tenho do Standard não estarem nas finais é de não poder ver os adeptos dos Knicks com aqueles rants à porta do Madison Square Garden para com os jogadores dos Oklahoma City Thunder. Agora, a grande questão desta série, e atenção João Diniz, chama a tua atenção para isto, podemos estar a poucos dias de Karl Anthony Towns não só ser campeão da NBA, mas poder ser MVP de umas finais da NBA. Estás preparado para isto? Estás preparado para isto? O Cat não vai ser MVP das finais. Pode acontecer. Atenção, estás preparado para um cenário que Karl Anthony Towns é chamado para receber o prémio de MVP das finais? Seria eu depois do Jalen Brown acredito em tudo. Seria uma história de redenção bem bonita. Estava aqui a ver, o Brunson não foi às finais com os Mavericks. Não. Já dá o Kyrie Irving, não era. Foi o Mikal. O Mikal foi e o OG foi. Também são dois gajos. Para isso os Spurs também têm o Harrison Barnes. E o Kelly Olynyk. Sim. Não, estou a brincar. Mas pronto. Acho que começa já na quarta, não é? Quarta-feira, 2h30 da manhã. 2 jogos em San António e os Spurs... 2h30 não, 1h30. Sim, desculpa, vi aqui em... Sim, calma. Estou com horário espanhol. Calma contigo. Horário espanhol. GMT mais 2. Yeah. Vamos tentar fazer episódios depois das finais. Depois, não em direto, né? Mas depois, no dia a seguir, se calhar. Eventualmente, fica aqui prometido. Não sei se vão ser todos ao vivo, isso depois logo se vê, mas vamos tentar fazer isso. Eu dia 12 vou de férias e 14 vou para o estrangeiro, portanto é bom que os Spurs despachem isto, mas eu vi aqui muita gente a dizer Spurs em 4-5, eu digo 6. Tu Spurs em 6, Ricardo? Eu não queria ser igual. O jogo 6 é em Nova Iorque, não é? O
Jogo 6 em Nova O Iorque. Wemby campeão no MSG. Seria incrível. Ia ser mesmo raptado e não era por extraterrestres, isso não ia correr bem. Nick sem Sim, eu seis, acho que Nick sem seis. Vai ser Nick sem não, seis. não, eu acho que ganham os Spurs, Não sei se, para não ser igual, não sei se vou escolher em 5 ou em 7, mas vamos ter aqui uma série longa, vá, Spurs em 7, vamos a isso. Ok. Acho que também vou Spurs em 7. Acho que os Knicks vão dar luta. Antes de irmos embora, duas menções, não é? Primeira, o pai de Sydney Sweeney é o novo treinador do Orlando Magic. Sinto que temos de bater esta piada. Houve malta que mandou mensagem a dizer: epá, puto, que é nisso? Achei mesmo que era. Neste momento tínhamos a nossa audiência toda a adormecer e de repente disseste Sydney Sweeney. Epá, o que é isso? Superchat! Sim. E curiosamente, o pai da Júlia Palha vai treinar os New Orleans Pelicans. Casou ontem, felicidades à Verdade. Júlia Palha, sim, um abraço, Júlia Palha. Sean Sweeney, novo treinador dos Orlando Magic. A velocidade a que nós descampamos é assustador. Sean Sweeney, só uma cena, surgiu logo o rumor, não é? Como ele foi treinador do Giannis nos Bucks, 4 anos, que os Magic são nesta altura logo um possível destino, não é? Para o Giannis. Nem sei porque é que não falaram logo do Wemby. Tem treinado o Wemby, não é? Não sei, mas pronto, acho que é um bom treinador, é um bom treinador para os Magic. Tem uma reputação imaculada, foi uma das grandes perdas dos Mavericks no escândalo todo de Nico Harrison e Luka Doncic, foi uma aquisição altamente elogiada quando os Spurs o roubaram, é responsável pelo esquema defensivo, não sei, para já, do lado dos Magic, se ele for um grande líder de homens, que é o que eu sempre acho que é preciso para ser um bom treinador da NBA, então será bem-vindo. Mas é um tipo tendencialmente defensivo. Eu acho que é preciso alguém com um playbook ofensivo. Eu espero que ele consiga rodear de gente com o talento para o Mike D'Antoni. Eu já sabia que ia sacar o Mike D'Antoni da cartola. Para desenhar. É uma boa referência. Agora, a pergunta que eu te faço, João Diniz, é: se tu fosses o Sean Sweeney, e admitindo que a tua ambição e o teu objetivo é ser treinador da NBA, head coach, tu não preferes ficar com ele mais um par de anos, estar aqui a curtir e esperar por uma vaga melhor? Ele, se calhar, não sei que idade é que ele tem. Eu genuinamente acho que não tem ar de ser muito velho. Ele tem assim um ar meio militar e tal, se calhar está bem conservado, mas acho que não é velho. Eu, se fosse o Sean Sweeney, preferia ficar mais 2 ou 3 aninhos. Eu estava muito bem onde estava agora e depois logo tinha tempo. 41 anos. A reputação dele ao lado do Wemby não vai baixar, isto não vai piorar. Isto está para ficar melhor nos Spurs, não está para ficar pior. Mas eu percebo porque o gajo, tem só para tu perceberes, o gajo já está na NBA, sabes há quantos anos? Desde tem 20 e tal, porreiro. Sim, já perseguia lugares de treinador principal, ele já foi a. O gajo já está há 13 anos. O gajo já está há 13 anos na NBA. Esta é a 13ª época. Eu percebo que chega a uma altura em que tu recebes o convite e pensas assim, pá, se calhar vou ter de ir agora, né? Se calhar vou ter de ir agora. Sim, ele já tinha sido. Não é o Flag Gonçalo Cunha, ele não vai para Dallas, ele vai para os Magic, não estou enganado. Orlando Magic. Para os Mavericks ainda não se sabe quem é que vai ser. Ele já tinha sido entrevistado para algumas vagas e era um dos adjuntos mais cobiçados. Gosto da ideia dele estar a criar uma boa imagem de especialista defensivo. Eu acho que cada um de nós, se tivéssemos o Wembanyama e o Stephon Castle, poderíamos criar essa imagem também. Mas fora de brincadeira, ele já era muito elogiado pela sua defesa ao longo dos anos que leva de adjunto. O Gonçalo diz aqui, e sem desprimor nenhum para os funcionários públicos, porque conheço muita gente que diz que ser coordenador defensivo numa equipa com o Wemby é melhor que ser funcionário público. Provavelmente numa alusão a trabalhar-se pouco, o que é mentira. Atenção, é mentira, atenção. É verdade, até porque eles fazem coisas muito interessantes. E há um vídeo os funcionários públicos? Não sei se é do Thinking Basketball, não, estou a falar de Spurs na defesa. Não sei se é Thinking Basketball. Os funcionários públicos também fazem, Ricardo. Não sei se é Thinking Basketball, eu sei. Agradeço que não venhas para aqui expor as tuas opiniões sobre os funcionários públicos, porque aposto que há funcionários públicos que ouvem este podcast. Mas há coisas que se dizem em privado que eu não quero revelar aqui, percebes?
Minha mãe foi funcionária pública sempre. Nada Olha, esse é que é o contra, nada problema, percebes? Esse é que é o E problema, depois eu percebes? convenci a não ser mais. Estás a ver? Olha-me esta cena, até tenho amigos que, estás a ver? Até tenho uma mãe que, estás a ver? São contra. estes, Sim, estas sim. bocas. É isso, é isto. É isso. Olha, e o Gonçalo que fez a piada, é ele próprio funcionário público. Ele- Portanto, ele Estás a ver? Estás a ver? sabe do que fala, sabe do que fala. Palavras dele, não são Ah, nossas. Bom, antes de irmos embora, estivemos os três juntos, ao vivo e fisicamente, como diriam os primos, primos youtubers, famosos youtubers. Uhum. Um, Tem quase tantos patrões como nós, ouvi dizer. na terça-feira Era passada. o que eu ia dizer. Mas eu aposto que eles não têm super chat. Não sei, não sei. Na terça-feira passada estivemos os três juntos na festa de aniversário da Betano. Grande abraço aos nossos amigos da Betano. E fomos jantar os três, não é verdade? Verdade. Ricardo, É verdade. gostaste de jantar? Vou começar por ti. Eu gostei muito do jantar. A Mas estás à insolência espera deste de- ordi- o que é que- esta insolência deste ordinário. Eu não sei o que é que ele está. Eu não sei o que é que ele está à Não é- espera. Não, porque houve uma coisa que aconteceu no jantar. Que O foi, quê? eu e o Lucas queríamos beber espumante. Sim, Mas e o eu não Ricardo percebi espumante e não pedi gosta- vinho. E pedi vinho. O Ricardo não gosta muito de espumante, mas nós não quisemos saber. Então obrigámos o Ricardo a beber espumante que ele não gostou e, portanto, teve de sozinho beber uma. Sim, eu estou. Atenção, isto é uma autocrítica, estás a ver? Que é tipo, nós já sabíamos que tu não gostavas de espumante. Mas Pedimos disse uma ao garrafa início, de espumante. disse para pedirmos. E depois É disse: verdade. não, isto realmente não está a entrar. E Isso quer realmente dizer, não está a dar. E depois tu bebeste Sim, muito qual é bem. o problema? Mas E e qual é o depois- problema disso? E depois Não, eu outra acho que é de coisa que é. elogiar. Outra coisa, era um elogio. O outro elogio é: eu não sabia que tinha ido jantar com o meu pai. Com o meu pai, fui jantar com o meu pai, porque o nível de piadola que estes dois amigos fazem à mesa de jantar com quem vai a passar, com o empregado de mesa, tipo, eu não tenho esse game, estás a ver? Não tenho esse game com o senhor empregado de mesa, mas vocês claramente têm. E, portanto, os meus parabéns. Mas Estás a desdenhar, mas fumaste se calhar à pala da Não, boa não onda foi que se nada. criou ali com a malta que nos estava a servir, não é? O Lucas é que teve a enrolar um cigarro. Ei. Para já, Não foi bem cigarro, não foi bem para- cigarro. para já dizer que o nível de confiança para com o staff é educado e de nível alto, não é? Não, nem- sim. Não é palito Nem- na boca. Não é Ninguém palito disse na que ia a boca. Lagos, ninguém disse que ia a Lagos passar uma semana. Sim. Mas pronto, olha, foi um bom sítio, Taberna Albericoque, ali mesmo ao pé da estação de Santa Apolónia, comida algarvia e vou dizer uma expressão que a malta Comida escreve sobre algarvia. Sim, claro. Era tudo algarvio. Ricardo. Não, é que a rapariga que nos estava a servir era algarvia. Eu pedi Ricardo- especificamente um vinho, pedi Ricardo está a especificamente um vinho perceber. algarvio. Isto está a fazer tudo muito mais sentido para o Ricardo agora. O Ricardo está. Pá, ela era de Lagos. Agora eu pedi, de facto havia vinho do Algarve. Havia carapaus Não, alemães, que havia... é o prato Não, doces de alfarroba. Havia isso tudo. não, A empregada era de Lagos. não tem nada a ver com isso. Não tem nada, enfim, não tem nada a ver com isso. Mas tu achavas que não era algarvio? Ou não tinhas Não. percebido? Não tinha feito a ponta. Não. Uma empregada de Lagos podia ser de Lagos, Não, mas mas podia não ser foi- de qualquer não, sítio não, do país. Por não é? causa da empregada, Nós- puto, era por causa do que estávamos a dizer. E assim, havia vinhos de todo lado. Eu é que pedi É especificamente verdade. um vinho do Algarve. Mas Só eu achei que porque tinhas- já bebi tanto vinho do Algarve e achei que podia pedir aquele que já conhecia. Eu achei que tinhas pedido isso. Aquela a moreia frita. Não era como é que era? Moreia frita, que é uma cena de algarvia. Os Sams. Samos, feijoada de Samos. Samos, sim. Mas Moreia Moreia frita frita. brilhou. Moreia frita brilhou. Brilhou. E aquele tártar de carapau com uma folha de... de figueira. Com uma folha de figueira. Maravilhoso. Sabem? Está mais do que recomendado. Não sim, só senhor. as vossas piadas, mas nesse contexto. Mas Aliás, também- vamos lá estar. O João Esta parecia mesmo quarta-feira- uma adolescente com vergonha nossa. Foi mesmo É engraçado. verdade. Vamos lá estar esta quarta-feira a jantar antes do jogo 1 das finais e convidamos Não. toda a gente a juntar-se a Não. nós. Não vamos. A ser é que não vamos. A ser Não é vais que tu, vamos. que ele tem sim. tem um cigarro para devolver à menina de Lagos, porque tu nunca lhe devolveste. Mas eu não fumo. Eu não Fica aqui fumo. registado, mas eu não fumo. É verdade. Bom,
Malta, estamos despachados. Menos de 1h30, não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Já sabem, obrigado a quem esteve aí desse lado. Batemos o recorde, malta, aqui a assistir ao vivo. Muito obrigado. E batemos o recorde de contribuições do Superchat também. Superchat! Muito obrigado. Recebemos 5 euros e por isso batemos o recorde por 5 euros. Sim. Muito obrigado a quem esteve aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir. Isto agora vai ficar disponível, não é? A seguir, mas já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscrever o nosso canal do YouTube. Putz, e subscrever o quê, Ricardo? DAZN, meu, temos um link zorro agora da DAZN. Não só temos um link da DAZN, como ontem fui levar o Gonçalo teve jogo ontem e teve jogo hoje. E ontem, depois do jogo dele de basquete no Montijo, era a final da Liga dos Campeões e perguntei-lhe, então isso dá onde? E ele, deixa-me ver aqui, diz que dá na Sport TV e dá na DAZN. E não é tarde nem é cedo, vou ativar o meu código de DAZN para a gente afinar a final. O que é que aconteceu depois? Não consegui ativar o código da DAZN. Estás a gozar? Não consegui. O avô não conseguiu. Sim, mas eu consegui. Não... Mas entretanto já consegui e estou desejoso de ir para ali agora ver o Barcelona-Valência. Final da Liga Betclic também. Benfica Porto, novamente. É verdade. Vai dar na DAZN, vai dar a final da ACB, né, que estavas a dizer, não é, Ricardo? Uhum. Da Liga ACB e vai dar muito mais coisas. Portanto, viram como o Zaragoza se safou da relegação? Incrível. Tá, yeah. Absurdo. Yeah. Isso deu na DAZN, provavelmente. Provavelmente deu na DAZN. Yeah. Mas olha, já estive a ver que eu consigo ver que se há muitas pessoas a clicar ou não no nosso link e já houve bastante. No nosso link da DAZN? No nosso link da DAZN, sim. Portanto, acho que deviam, se vão clicar, pelo menos subscrevam, né? Não sejam teasers. Estás a meter o link. Não sejam aqueles teasers tramados, né? Que é tipo, se calhar vou, não sei o quê, depois não vai. Conseguiste pôr no Spotify, não? Conseguiste pôr no YouTube, na descrição, o link da DAZN? No YouTube, sim. O link da DAZN está no YouTube, sim. E no Spotify conseguiste? No Spotify, não sei se está clicável. Ok, vou lá ver. Não confirmei, vão lá ver. Bom, malta que teve desse lado, obrigado. Sejam também patronos. Isto é sempre a pedir dinheiro, não é? É Superchat, é DAZN. É Albricoque. É Patreon. É Patreon. É o Gonçalo com 5 euros. O Batago já tinha o outro Sérgio que tinha fome. Agora vocês pensem a fome que o Diniz tem, meu. Se quiserem contribuir em yams do The Fork, façam também. Não vale a pena. Não vale a pena. Vocês não têm noção a quantidade de yams que eu tenho acumulado. Eu tenho acumulado, pela segunda vez, já tenho acumulado yams suficientes para ter desconto de 25 euros quando for comer a um restaurante que aceita yams. Aconteceu pela segunda vez no espaço de um ano. É vocês verem os yams que eu já acumulei. Mas os ienes é para gastar em restaurante chinês, não é? O yams Antetokounmpo, não é? Bem, é que vocês estão a perceber. Estou a ver o nível de piadas, né? Era este nível no restaurante. Da Fork é que devia patrocinar um segmento aqui deste podcast. Está na hora de nos mexermos nesse sentido. Também pode ser o Albricoque ou uma tasca qualquer. Nós vamos a todas. Sim. Muito obrigado e até à próxima. Olha, vais